Nós devemos aquecer o nosso coração quando cantamos, perto quero estar, mas do Senhor. Vamos aquecer o nosso coração e vamos adorar ao Senhor? Execute. Declare com amor essa canção, esse louvor ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Não saia nunca desse lugar, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, unicamente a ti. Jesus. Aleluia. Essa canção, ela é tão gostosa porque nos lembra que Davi, ele tinha tanta saudade de estar perto do Senhor, que ele olhou o animalzinho com a sede, ele disse: como o cervo brame pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo.
Como é bom dessedentar a nossa sede, realmente beber do Senhor a sua graça, beber do Senhor a sua misericórdia. E agora, meus queridos, nós vamos manifestar esse louvor, gesticulando, porque tudo que é em nós deve louvar o seu nome, espírito, alma, corpo, e nós vamos levantar as nossas mãos agora. E vamos cantar ao erguermos as mãos, para adorarmos e clamarmos. Quando erguemos as mãos, nós estamos declarando que nós nos entregamos ao Senhor, nós estamos dizendo que Ele é digno de ser louvado. Então, não deixe de fazer isso. A Bíblia diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, e de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quanto se sente abençoado já pelo Senhor? Então ergam as mãos e continue a louvar ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás. Tu virás. Com certeza virás. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Te adorar. Declaramos que Tu és Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. És Tu, grande Deus, meu Senhor, incomparável, digno és do meu amante louvor. da nossa alma. Só Tu és. Vamos dizer: todos dirão que és Tu. Aleluia, sim, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós, por Tua graça e favor. aleluia. Com as mãos levantadas, Senhor, eis a declaração da Tua igreja. Santo, 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 eis a declaração da Tua igreja,
que declara o seu amor, que ergue as mãos, que se rende, que oferece, que tributa, que louva. Eis a tua igreja, Senhor, te oferecendo e dizendo que tu és maravilhoso, incomparável, Deus de poder, Deus na nossa vida, Deus que nos livra de todo mal, que provê para as nossas necessidades todas as riquezas da tua graça. Com as nossas mãos levantadas, Senhor, nós te adoramos, intercedemos, oramos, lembramos da irmã Eliude, Senhor, do trabalho que ela vai iniciar amanhã, retomar na sua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas casas, as nossas famílias, aos nossos filhos, a nossa semana, o nosso trabalho. Nós nos rendemos a Ti, nós recusamos andar sozinho, nós não queremos viver sozinho, nós queremos ter a Tua companhia, o calor da Tua presença. Nós Te adoramos com louvores e também tributamos com palmas. Vamos aplaudir ao Senhor, único, digno, maravilhoso, incomparável. Seja louvado sempre o seu nome. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia. Que grande oportunidade estarmos adorando o nome santo do Senhor. Quero convidar aqui o diácono irmão Júlio para estar ministrando as ofertas nesta noite. Logo após a orquestra estará entoando mais de um dos seus hinos. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra. Mateus capítulo 5 e o versículo 23. Glórias a Deus. 5:23. Eu vou ler essa palavra, irmãos, porque essa semana a gente tem uma conhecida nossa com 32 anos e está fazendo tratamento de câncer e o médico mandou ir para casa. Dobrou a morfina e falou para segurar as pontas em casa. Mas foi um pastor orar e pediu para ela liberar um perdão. Então, é uma coisa muito simples, mas pediu para ela liberar um perdão. Então, em cima desse acontecimento, que eu e minha esposa ficou sabendo essa semana, eu vou fazer uma leitura, porque tem certas coisas que acontecem ao nosso redor que dá uma apertada na gente, né? Dá uma ajustadinha. Não sei a situação que é o perdão, mas eu acredito que o acontecimento de um serve para o outro, e o acontecimento do outro também reflete para o outro. E eu vou ler Mateus 5:23. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A nossa oferta para Deus, talvez ela não encabece uma lista do que Deus quer da gente. Talvez ela pode ser até uma última intenção de Deus a gente ofertar, colocar a mão no bolso. Tá certo que a igreja tem vários departamentos que precisam do nosso dinheiro, mas Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso dia a dia. Eu vi uma mensagem hoje que o autor dizia que a gente não sabe se a próxima parada é a nossa vez. Porque uma pessoa com 32 anos passando por um sofrimento desse, a gente conhece um pouco da vida dela, a gente não tem o que apontar dedo para ela porque ela leva uma vida normal, é evangélica, é de igreja. Só que
o mal vem sobre o justo, sobre o injusto, sobre uma criança, sobre uma pessoa de idade. Então, essa questão da vida, esse andar da nossa vida, isso aí não diz respeito ao pecado. Mas a gente estando dentro da igreja, eu vi isso essa semana e a gente fica meio assim, numa reflexão. Tá? Vamos orar pela oferta, mas vamos olhar no nosso coração, como que a gente está andando, porque os dias são maus, as notícias são más. Isso aqui é passageiro, nosso propósito é passar uma eternidade, a gente almeja isso, a gente vai melhorando de vida a cada dia. Então, que possamos tomar uma reflexão em cima disso. Tá? O médico desenganou essa pessoa e falou para ela ir para casa. Ela tem filho, ela tem neto, e é uma pessoa muito assim infeliz, mas infelizmente, na mão do médico ele dispensou. Mas para Deus nada é impossível. Tá? A minha esposa era para ser cega, o médico falou vai para casa, mas o pastor orou e a visão dela voltou. Ela foi curada de bronquite, de asma, igual o irmão falou ali, né? É uma situação a mais. Então Deus chega na hora que a gente quebranta, na hora que a gente desce mesmo. É a hora que a gente acha que está fraco, é que a gente está forte, está próximo de Deus. Então, oremos nesse instante pelas ofertas, que possamos fazer uma reflexão, tá? Que a gente não está vindo aqui perder tempo, né? A gente está aqui com um propósito. Perder tempo a gente pode perder em qualquer lugar, em muitos lugares, mas na casa de Deus não. Casa de Deus, vamos... Oremos. Amantíssimo Deus, Pai querido e Senhor eterno, graças te damos, ó Pai, pela rica oportunidade de estar na Tua presença, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor infinito, ó Pai. Não seríamos dignos ou merecedores de estar aqui, mas pelo sangue do Teu Filho na cruz, ó Pai, fomos resgatados do pecado, fomos adotados por Deus, ó Pai. E em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, recebe essa oferta aqui, Pai, que será recolhida, para a manutenção da tua casa, Pai, para a manutenção, ó Pai, do que é a necessidade na tua casa. Mas, Senhor, visita os corações, que possamos fazer uma reflexão verdadeira, Pai, de qual é a tua primícia, Pai, de qual é o teu maior desejo para cada um, para cada ser humano, ó Pai. Sabemos que o dinheiro para ti, ó Pai, não é em primeiro lugar, ó Pai. Em primeiro lugar, ó Pai, é o nosso coração aberto a Ti, ó Pai, o nosso coração quebrantado, ó Deus. Pai, visita qualquer pessoa neste lugar que esteja com uma simples dor de cabeça, ó Pai, até uma doença enferma, Senhor. Pode ser em fase terminal, o Senhor sabe, ó Pai, mas o Senhor é o mestre de tudo, é o doutor de tudo, ó Pai, e o Senhor pode, ó Pai, entrar em qualquer lar, ó Pai. Senhor, visita o irmão Pedro, ó Pai, que está se recuperando na casa dele, ó Pai. Visita essa moça, ó Pai, a qual mencionei. Senhor, para ti nada é impossível, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proporcionar uma semana na Tua presença, Pai. Afasta de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que faz uma separação entre Ti e Deus, ó Pai. Ó Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus pela nossa vida, Pai, por tudo que o Senhor nos proporciona, mesmo muitas vezes não sendo merecedores, ó Pai. Mas o Teu amor infinito, a Tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.
Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus, né? Que Deus é bom. Deus é bom. Amados, momento da palavra do Senhor. Tome a sua Bíblia. 2 textos. Primeiro, Gálatas capítulo 1. Eu peço mais uma vez a gentileza de nós nos postarmos em pé e com essa postura nós vamos agora para o momento da nossa meditação. É o momento então em que nossa mente, especialmente, vai se direcionar à palavra de Deus. 2 textos, Gálatas capítulo 1, versículo 6, e depois Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Digam todos comigo, outro evangelho. Vamos por uma reticência, depois farei um comentário. Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, eu creio no Evangelho. Mas diga assim, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Lá era outro evangelho, aquele diz que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Por isso que você disse, eu creio. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Assente-se, não feche a tua Bíblia. Antes de eu pregar, quero dizer a razão porque eu vou pregar. O Ronaldo foi para lá? Não. Mas o Ronaldo, nosso presbítero, juntamente com o diácono Valentim, se eles, e eu acredito que esse se não é uma dúvida, mas é uma condição, são homens de Deus. Dilson, eu acredito que o Espírito Santo fez uma crítica esses dias a essa igreja. E eu pedi, Wagner, não estou pregando ainda, vou dizer por que vou pregar isso. Eu acredito e pedi para o irmão Valentim continuar uma mensagem muito séria. Quem estava aqui quando o irmão Valentim pregou a última vez? São poucos, mas tem um número significativo. No 2º domingo do mês de março, eu falei, você vai prosseguir, usei até um tom de obreiro, falando com ele, disse assim, põe mais no óleo esse negócio aí. Né? Já estava bom. E eu acredito que nós vamos ser impactados com uma mensagem muito verdadeira
Todas as mensagens são verdadeiras. Então eu estou fazendo aqui um comentário, não é uma introdução. Estou fazendo um comentário, o que me levou a pensar no que vou pregar nessa noite. Todos nós sabemos que Paulo escreveu 13 cartas. Essas cartas, elas têm conteúdo. O conteúdo dessas cartas são definidos como conteúdo doutrinário, tá? O que é uma doutrina? Doutrinas são ensinamentos. Paulo, nessas 3 primeiras cartas, tem 3 características especiais cada uma. Romanos, Coríntios e Gálatas. Romanos ele ensina, Coríntios ele corrige e Gálatas ele repreende. Romanos, ensino, Coríntios, correção, Gálatas, repreensão. Por quê? Lembra o que ele diz em 2 Timóteo 3:16? Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, corrigir e repreender. Essa é uma síntese, olha aqui, olha para mim. Síntese, como se tivesse condensando a fala de Paulo. Síntese é isso. Ele está falando com natureza doutrinária para Romanos e ele ensina para Corinto. Havia erros com S, porque eram muitos, na igreja de Corinto, então ele está fazendo o quê? Corrigindo. Agora, aos Gálatas, é a carta mais polêmica do apóstolo Paulo, porque o tom dessa carta é apologético. O que é uma apologia? É uma defesa. Ele vai fazer o quê? Defender o evangelho. Então, ele está aqui repreendendo em tom apologético com uma palavra muito contundente. Por que ele é contundente? Porque ele conhecia pormenorizadamente cada irmão dessa região da Galácia. Porque ele tinha sido o portador do evangelho para esses crentes, que inicialmente eles haviam recebido com alegria o evangelho. Mas depois que ele evangelizou, vieram os falsos mestres. E o que o falso mestre faz? Falsifica de uma maneira muito sutil, com sutileza, falsifica com ardilosidade, com caprichos. Esses falsos mestres eram religiosos, chamados de judaizantes, que na verdade eles afrontavam e eles desconsideravam a autoridade apostólica de Paulo. E como eles faziam isso? Eles diziam
para os crentes, que é chamado aqui os Gálatas, que eles deviam voltar às práticas da lei para se salvar. Ou seja, se eles quisessem alcançar a salvação, eles deveriam buscar pelos méritos, ou seja, por meritocracia. Os Gálatas, então, começaram a se desviar, começaram a se afastar do propósito que há em Cristo Jesus, de que veio ao mundo buscar, salvar o que se havia perdido. Então, esta carta, ela difere quanto ao seu conteúdo, da forma aos romanos, que é ensinar, aos coríntios, que é corrigir, e agora, aqui, aos Gálatas, ele usa um tom diferente, porque os Gálatas estavam entrando numa controvérsia. Em função disso, ouça-me, quem está comigo aqui? Estão acompanhando? Olha a linha. Em função disso, houve uma grande reunião, que foi a primeira maior reunião de obreiros, que é chamado o Concílio de Jerusalém. Por quê? Nesse concílio, eles teriam que conciliar e reconciliar esses irmãos. Estavam se afastando. Não vou pedir para você ler, mas se você quiser entender o contexto disso, na sua casa, Atos capítulo 15, você vai ver tudo o que os apóstolos, então, se direcionaram para esta igreja. Voltemos ao texto, para nós retomarmos, então, agora a ministração a todos nós que estamos presentes. Então, ele diz assim: admiro-me, Gálatas, que tão depressa vocês estejam abandonando o Evangelho. E ele diz aí, abandonando, queridos, é como uma traição. Diga traição. É ruim essa palavra, né? Vamos pensar em traição? Não, não vamos pensar em traição. Mas você já pensou? Trair o Evangelho? E ele diz assim, que eles estavam então traindo a Cristo, seguindo outro evangelho. Diga comigo, evangelho. Pergunta: o que é então evangelho? Outra pergunta: existe outro evangelho? Bom, vamos às respostas. Introdutoriamente, pensamos então em evangelho. Todos nós sabemos que evangelho é a maior notícia que veio do céu. Diga isso comigo, evangelho é a maior notícia que veio do céu. Então vamos dizer que essa é a maior notícia que veio do céu, é a maior notícia da história. Qual é a maior notícia? Veio ao mundo alguém morrer em teu lugar. Quantos aqui já receberam esse evangelho? Esse é o evangelho. Ou seja, o que é o evangelho? É a boa nova de salvação. Que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos pecadores.
que eu claramente, sem dúvida alguma, você também declara: sou um pecador. Recebi o Evangelho. E esse Evangelho, o que é o Evangelho? É a transbordação do amor do coração de Deus por nós. Ele te amou. Ele nos amou. E Ele nos amou, o Evangelho diz, de tal maneira. Não tem como descrever esse amor. Então é uma transbordação. É um amor que não suportou ver o homem perdido. Que é o Evangelho? Essa boa notícia de que Deus nos amou, de que enviou o seu Filho a oferecer ao homem o perdão através da morte do seu Filho, e isso se chama graça. O que é graça? Um favor que nós não merecemos. O que é o Evangelho, então? É uma boa notícia do céu, do amor de Deus, que enviou o seu Filho ao mundo para oferecer-se em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados, e nós somos salvos pelo quê? Pela graça sois? O que você fez? Nada. Você só creu. Pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem? É dom. Por que é dom? Porque Ele deu. O Evangelho, o que é o Evangelho? É um novo, um vivo caminho. Você não anda mais num sistema. Evangelho não é religião. Não! Evangelho é um novo e vivo caminho. Para o céu só se vai por esse vivo caminho chamado Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e ninguém senão por Jesus. O que é o Evangelho? É a boa notícia do céu, enfim, reticência. É esse caminho. O que as pessoas que se desviam do Evangelho faz? Começa a achar que ele pode então ganhar o céu pelas obras. E se eu pregar que você seja bonzinho, Micael, a sua esposa, porque senão você não merece o céu. Olha, isso aí já é heresia, né? Se eu pregar, né, assim, o que eu estou fazendo? Estou dizendo que o Evangelho aqui é por mérito. Então, Evangelho não é um mérito de você ser bonzinho da religião, comportadinho, cabelinho bem cortadinho. Olha, bom, o Evangelho não fala dessa gravatinha, desse palitozinho. Não, né, Felipe? Você deu risada agora, né? Você entendeu. Então tá bom. Né? Evangelho, irmãos, ele nos liberta. Nos liberta de prisões, como cantou a nossa irmã Mari. Eu gosto de chamar assim você, tá bom? Ela já me permitiu, viu, Deus, chamar ela de Mari. Então, ela cantou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão vivendo nesse Evangelho. Ou seja, você era preso à religião, a vícios, a pensamentos torturantes, mas veio o Evangelho. E o que o Evangelho fez? Através do Evangelho, o Espírito Santo pegou e te transportou do império das trevas para a gloriosa luz
E agora você passou a enxergar. E você canta assim: ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Você pode glorificar ao Senhor pelo Evangelho? Esse Evangelho veio um dia a você. Mas ouça o que eu quero pregar nessa noite. A respeito do Evangelho, Paulo diz aqui que nós precisamos estar alerta a alguns perigos. Esses perigos esteve lá no passado. Passou o século I, o segundo, terceiro, 10º, e nós estamos no século 21. A igreja sempre sofreu os ataques perigosos que bombardeiam a igreja verdadeira de Cristo com falsos ensinadores, pregadores, pastores, ataques frontais, ataques, meus queridos, que são feitos, e nós percebemos especialmente nesse momento do Facebook, nesse momento do WhatsApp, nesse momento que todos os crentes parecem que estão, bebendo água que pode ter veneno. Eu sou um pastor. E essa é a igreja que o Senhor confiou a mim. E esse é o púlpito que eu acredito que o Senhor dá mensagem para esses homens. E eu fiquei muito alerta ouvindo vocês. Falei agora há pouco de você. Mas falei bem. Por quê? Porque há esse perigo de pessoas que estão comunicações que podem esvaziar o Evangelho. Esses são os perigos. Distorcer o Evangelho. E o pior de tudo, substituir o Evangelho. E Paulo diz aqui que haviam esses mestres que estavam distorcendo, que estavam esvaziando, e que agora ele diz que estava substituindo por outro Evangelho. Que outro Evangelho é esse? Na verdade, meus irmãos, em essência, não existe outro Evangelho. Na verdade, isso não tem nada com o Evangelho. Mas de que maneira eles distorcem? Vamos aqui explicar, então, quais são esses perigos que nós estamos expostos hoje, tempos de Facebook, tempos de WhatsApp, tempo de exposição. De que maneira eles distorcem? Em primeiro lugar, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, olhando esse texto. Estão tentando substituir o Evangelho da graça por o Evangelho das obras. Isso eu estou vendo claramente, irmãos. E olha para mim. Irmãos, não se enganem. O mundo odeia o Evangelho. Não se engane. Que é Facebook que gosta de Evangelho, não. Não se engane. O Evangelho é um golpe fatal no orgulho do homem, irmãos. Preste atenção. Escute. Porque o Evangelho, ele anula completamente a possibilidade do homem se vangloriar.
O evangelho, ele reduz o homem. O evangelho coloca o homem num estado e diz: o homem é um ser deplorável. O evangelho mostra que o homem é um ser em ruína absoluta. O evangelho nos mostra que o homem é um ser depravado. É isso que o evangelho fala. Uma depravação. O evangelho, por que ele é odiado? Porque o evangelho diz que o homem é escravo do diabo. Esse é o evangelho. O evangelho diz que o mundo, a carne, está em uma completa corrupção. E de que não há beleza no homem. Ouça o profeta no proto-evangelho, Isaías. Olha como ele descreve o homem. Desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, não há nele nada são a não ser ferida, podre, inchada e não espremida com óleo. Olha só o que o evangelho, no proto-evangelho, isso aí eram os profetas. Proto-evangelho, depois eu explico melhor, porque teria dificuldade aqui de detalhar. Diz assim, que a melhor obra de justiça do homem não passa de um absorvente de mulher. Quando ele diz assim, que se nós formos bonzinhos, ainda somos podre. Isso é o evangelho. Trapo de imundície. Ou na Bíblia de vocês diz ao contrário? Como é que então retrata o homem? O evangelho diz que eu e você somos pecadores. E por que hoje as pessoas não estão pregando mais contra o pecado? A tentativa, irmãos, é essa. Do homem chegar a Deus por caminho de obras. E isso, então, se chama outro evangelho. A tentativa é que o homem construa por suas próprias forças e capacidade. Olha, não sou contra. Por exemplo, minha filha estuda áreas de humanismo. Eu não sou contra uma construção científica, porque eu acredito que isso é obra também da graça de Deus, de dar conhecimento ao homem. Mas não pense você que por mais que o homem ou a mulher tenha na sua cátedra, na sua condição diplomada, porque, pelo que me parece, os melhores juízes desses países já se chamaram Lau-Lau. Lau-Lau, meu amigo. Ou seja, não são diplomas que mudam o homem. Não são obras que mudam o homem. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele está perturbado com isso. Ele está dizendo assim, não busque esses esforços humanos para tentar se salvar. E ele diz assim, eu fico admirado porque vocês já estão mudando. Quanta gente está mudando hoje? Mas e aí, pastor? Qual é o segundo perigo? Primeiro é substituir o verdadeiro evangelho por outro evangelho das obras. Isso é um perigo. Segundo, é substituir o evangelho, irmão. O evangelho da cruz, que nós estamos pregando aqui toda a ceia, que estou falando aqui as 7 palavras da cruz, tentar substituir por o evangelho da prosperidade. Também está vendo isso. E o que é isso, irmãos? Existem muitas pessoas hoje
que apelam para a pregação da conveniência. Vamos ser sinceros, falar de dinheiro é bom, né? Quem é que não gosta? A gente até canta nos aniversários, né? Muito dinheiro no bolso. Não, é na passagem de ano. Estou trocando aqui. Saúde. A gente quer. Poxa vida. Já pensou se eu fosse aqui embaixador do lucro? Não vou falar nada de shopping, pode ficar tranquilo. Mas o capitalismo, querido, ele realmente é uma força muito grande. E multiplica-se dia a dia o canteiro fértil da ganância. Parece que as pessoas hoje, elas estão tão gananciosas que veio para o púlpito a ganância. E os homens estão começando agora a mercadejar a palavra. Fazendo da igreja uma empresa, do púlpito um balcão e do evangelho um produto. Então vai te oferecer, mas você tem que fazer negócio. Vamos fazer negócio aí com esse Deus. E esse meu amigo aqui, me disse uma coisa que ontem, posso falar? Posso? Então ele me permitiu. Centenas? Mais que centenas? Milhares de pessoas comprou lá no shopping. É livro ou filme? Filme de um senhor que está sendo guru do Brasil para estabelecer um evangelho da ganância. Milhares de pessoas, ele me informou. E eu fiquei muito curioso com isso. Ou seja, obreiros iníquos, pregadores iníquos, pregam para atrair pessoas a si próprio. Esquece que na tua Bíblia e na minha Bíblia diz: ajuntai tesouro aonde? Olha o Evangelho o que diz. Esse é o Evangelho. Que diz para você juntar tesouro no céu. E quando você investe no reino, não é para você braganhar com Deus, mas é o fato de que você reverencia a Deus e sabe que Deus não é injusto para esquecer uma moedinha de uma viúva que veio aqui, como foi lá e ofereceu, mas Deus que vê do céu, olha o teu coração e sabe que o Evangelho é uma mudança de vida e que você faz isso para glorificar o nome do Senhor. Esse é o Evangelho que eu prego. E o que está havendo então? Torcendo e distorcendo as Escrituras, manipulando o sagrado, para que os ouvintes que ouvem agora sejam enganados e os incautos, eles então caem nessas frias. E o que acontece? Eles passam a sonegar. Olha, escuta o que eu vou dizer agora. Escuta isso, Pasquini. Eles sonegam a mensagem da cruz. Nunca vi eles pregar a mensagem da cruz. Quantos aqui já viram? Posso dizer o nome? Não, não vou dizer não. Esse fulano pregar a mensagem da cruz. Nunca vi eles oferecerem uma mensagem da graça do Senhor. Nunca ouvi, Júlio, eles pregaram uma mensagem da reconciliação. Nunca ouvi. Nunca, irmão Dilson, não sei se você já ouviu,
eles pregar sobre o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi derramado por você, oferecendo ao Pai esse sangue para perdoar os seus pecados. Quantos já ouviram isso na televisão por esse pregador? Eu nunca ouvi. Por quê? Só negam o Evangelho. Então o que eles estão fazendo? Pregando outro Evangelho. Embora esses pecadores eles consigam ter uma popularidade, eles estão desprovidos de verdade. Embora esses pregadores reúnam multidão, eles não estão oferecendo pão do céu. E as pessoas estão famintas. Embora eles se vangloriem da robustez da sua riqueza, e alguns até dizem que comprou nos Estados Unidos o mais caro e luxuoso apartamento, sei lá onde. Mas a Bíblia diz que eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Esse é o Evangelho. Então qual é o perigo? Substituir o Evangelho por obras da lei, substituir o Evangelho por pregação de prosperidade. Qual é o terceiro perigo? É o perigo, irmão, de pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. E esse talvez seja o maior perigo, porque eu preciso do Espírito Santo. O senhor não precisa? Hein, Pedro? Vocês música que precisa do Espírito Santo? Eu preciso. Você precisa do Espírito Santo, querido? Como é que nós começamos esse culto hoje, meu querido maestro? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. Irmãos, se nós pregamos o Evangelho, nós precisamos se encher do Espírito Santo, queridos. Porque o Senhor Jesus disse, quando o Espírito Santo viesse a nós, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis o quê? Testemunha! Aonde você for, ele diz, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até onde? E até os confins da terra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, senão as pessoas não vão ver evangelho em nós. O evangelho que o papai prega, minhas filhas, e que o papai creu, é o evangelho que Jesus disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para, aí vai o para. Quem lembra os para? É Isaías que ele está citando. E aonde está isso? Lucas 4, queridos. Quando ele chega lá em Nazaré, na sinagoga, olha o versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora a pergunta: se Jesus, olha para mim, se Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo, Ronaldo, e você? Hã? E você, Wesley? E eu? Esse grandão aqui. Se vocês seriam uma lata, eu seria um tamborzão vazio. Deus me livre. Eu tenho pedido isso, Deus me livre de ser um tamborzão vazio. Nós não precisamos, irmãos, de outra coisa, a não ser expormos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo de novo te encha
e que você venha clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero voltar ao princípio de tudo, ao primeiro amor, e declarar que eu preciso ser cheio da tua graça e do teu Espírito e da tua unção para me fazer a tua obra. Quantos acreditam ainda no poder do Espírito Santo? Esse é o Evangelho. O Evangelho, Paulo diz. Então vamos voltar para Paulo? Vamos lá, Romanos 1. E eu vou terminar, porque eu comecei em Gálatas e quero terminar em Romanos, conforme fiz a leitura. Romanos 1, ele diz assim: o Evangelho é o poder de Deus. Para pensar. Quem foi que um dia quebrou o coração do Edson? Hein, Sônia? Você acha que foi você que disse: I love you, Edson? Não foi você que arrebentou esse coração aí, não. Não. Esse coração aí era mais trancado do que... Mas quem quebrou o coração dele? Hã? Quem quebrou o coração da senhora, dona Anita? Hã? Foi o poder do Evangelho. Foi o Espírito Santo. Hein, Josi? O seu coraçãozinho era bem bonzinho desse jeitinho? Não era, não. Né? Fala alguma coisa, Sônia. Você gosta de falar da Josi, né? Olha só. É? Mas, Sandra, eu ia falar, Sandra. É? Nosso coração, irmãos, era duro. Você lembra como nós cantava, hein, Maurão? Havia um homenzinho torto. E a gente cantava assim: e torto, e minha vida era torta, e um torto, e não sei o que torto. E esse homem que era torto, sua vida endireitou, e graças a Deus ele já mudou, porque o coração no Evangelho se alegrou, e agora somos pentecostal, e somos cheios do Espírito Santo, e não quero nem saber se pregam outro Evangelho, eu só quero saber que eu vou me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. E Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Vamos terminar? Levante sua mão assim e diga assim: eu preciso, fale bem alto, eu preciso me comprometer mais com esse Evangelho. Quantos querem se comprometer mais com esse Evangelho, querido? Use o teu Facebook, use o teu WhatsApp, mostre a sua vida. Mostre que Jesus Cristo mudou o teu viver. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de dizer ao mundo que você é crente. Não tenha vergonha de chegar lá na escola e dizer: eu sou um salvo em Cristo. Não tenha vergonha de dizer aos seus vizinhos: Jesus Cristo mudou o meu viver. E Paulo diz assim, olha lá, vamos começar rapidamente, 5 minutinhos. Olha o versículo 15, como ele começa a desenvolver o ensinamento, porque agora nós saímos de Gálatas, tá bom? Agora há pouco era então uma outra característica, agora vamos lá. Versículo 15, ele diz: por isso, olha como ele se comprometeu. Ele disse assim: estou disposto. Diga: estou disposto. Vira para o teu irmão assim e diga assim: você está mesmo disposto? Ele disse assim: eu estou disposto, eu estou pronto. Olha o que ele tinha, a sua vida em relação ao Evangelho. Eu estou disposto. Tem gente que tem uma disposição de fofocar, tem uma disposição de falar mal dos outros. E eu nunca vi, irmãos, como tem pessoa que se inspira quando fala do pastor, inclusive. Tem uma inspiração de falar mal. Eu acho que essa inspiração deve ser do diabo. Porque se inspira de um jeito, começa a falar e diz assim: eu não aguento, eu tenho que falar mesmo. Tem uma disposição. A gente tinha que ter disposição era de falar do Evangelho, não de falar mal dos outros.
Ele disse assim: eu estou disposto. Olha aí, volte um pouquinho. Olha o versículo 14, irmão. Eu estava perdendo isso aqui, ó. Ó, com relação ao evangelho, o que ele diz? Eu sou devedor. Vem cá, gente. Quando você deve para alguém, você precisa pagar. Agora, olha para mim. Você já deveu para alguém? E que você não conseguiu pagar? Vamos lá, Júlio, vou pegar você aqui. Você é empresário, mas acho que você já passou por esse negócio. Se alguém chegar aqui assim para você, e aí? Você não fica com vergonha se você deve para ele? Sei que é um homem justo, que eu sei que é um trabalhador. Você consegue dizer para ele assim, dando risada: rapaz, eu não vou te pagar, não. A gente fica com vergonha. Ele disse: eu não me envergonho, porque eu sou devedor. Quando você deve para alguém, você não pode ter vergonha de chegar e dizer assim: coisa boa. É quando você chega assim: quanto eu te devo? Você parece que chega com uma vozona assim de evangelho. E aí? Quanto eu te devo? Tanto aqui, rapaz. Ele diz assim: eu sou devedor desse evangelho. Ele não tinha vergonha. Ele também disse assim, estava pronto. E ele disse então: não me envergonho. Levante a mão assim e diga assim: eu sou devedor. Diga: eu estou pronto. Diga: eu não vou me envergonhar desse evangelho. Aleluia. Eu sou devedor, eu estou pronto e não vou me envergonhar. Essa é a aplicação que nós temos que fazer. Não vamos voltar atrás, meus irmãos. Não vamos voltar atrás. Vamos ficar de pé? Coloca aí, 430 da harpa, e a igreja vai cantar agora. Olha, falei alto agora, hein? 430 da harpa cristã. Nós vamos terminar esse culto cantando. Olha como os cânticos nossos, irmãos, têm ensino. Então vamos lá, ó. Ouvis como o evangelho nos dá vera salvação, que transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo era o velho homem, foi embora, sobre os mortos quis pousar. Isto fazes, o velho homem, tu agora quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali o mal as marcas, nem eu posso avistar. Que poesia, olha! Ó, quão doce
a chamada que a mim me fez Jesus. Vinde a mim, vem, ó alma tão cansada. Ele transporta, vem das trevas para a luz. Escute, pecador que estais ouvindo a mensagem do Senhor. Tu na arca és bem-vindo no refúgio do Senhor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. E aí a morte chega, pela morte despertado, vai ficar louco, baterás na porta em vão. Olhe para mim. Por que arca? Porque a arca só tinha uma porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Amém, queridos? Não vamos entrar na fria da distorção do Evangelho. Seja alguém que propague o Evangelho. Pedro, ore e agradeça ao Senhor. Evangelista Antônio, nos abençoe. Maravilhoso, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estamos alegres nesse momento, a qual nós nos vimos e recebemos a palavra do Evangelho, meu Pai, as boas novas, Senhor, o Evangelho da cura, da salvação e da libertação, Senhor, esse Evangelho que cura, liberta, que levanta os caídos, o oprimido, o Evangelho que levanta aqueles que estão na sarjeta, na calçada, aqueles que estão desiludidos. Ah, Senhor, esse Evangelho da salvação, meu Pai, Senhor da glória, nesse momento, meu Pai, aqui despede o seu povo, aqui despede a sua igreja, meu Pai, abençoa a cada um dos seus filhos, que passamos uma semana de fé, uma semana de santidade, uma semana de esperança, uma semana a qual estamos incumbidos do Evangelho da salvação, Senhor. Abençoa todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai aí, vamos lá. Estenda suas mãos. Vamos cantar com a orquestra. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Saúde uns aos outros, vamos na paz do Senhor. Está encerrado.